prazer, eu sou a professora Ana Maria. Hoje na formação da palavra, que é feita de composição e derivação. Você sabe o que é? Se não sabe, fica comigo que você vai aprender em 1, 2, 3 e... A língua portuguesa, ela dispõe de dois grandes processos que nós vamos ver agora, que é a de composição e derivação. Sendo que o primeiro, de composição, nós vamos pegar novas palavras a partir de uma palavra que já existe na língua, que tem no nosso dicionário, independente se tem ou não hífen. Justaposição e aglutinação. Mas é simples, é a partir de uma palavra que já existe, formando uma nova palavra, independente se tem o hífen ou não. Por exemplo, se eu falo guarda-chuva, tem hífen. Criado mudo, tem hífen. Se eu falo uma palavra passatempo, também é um substantivo composto, que é formado de passa, do verbo passar, mais tempo, que é um advérbio, né, de tempo. Em passatempo não tem hífen. Então, independente de ter ou não, vamos ao primeiro. Composição por justaposição tem hífen. Por exemplo, se eu pego salário mínimo. Salário, você sabe o significado que tem essa palavra. Qual é o sentido? Salário, né? Que vem de sal, que você ganha no final do mês. Então, salário, aí você forma com um hífen e uma nova palavra. Salário, família. Família tem um outro significado sozinho. Só que quando eu junto salário, família, eu tenho um terceiro significado. Já não é mais salário, separado, já não é mais família, e forma-se uma terceira palavra com hífen. Salário, família. Essa é a primeira. Vale, transporte. Vale, do verbo valer, transporte, um substantivo, cada um tem o seu significado separado. Só que quando eu junto com um hífen, é uma única palavra. Então, neste caso, desses dois exemplos, é de justaposição. Já de aglutinação, ela não vai ter o hífen, como passatempo, por exemplo, que eu tinha te falado anteriormente. Passa e depois tempo, passatempo, que é até uma bolacha, né, aqui no Brasil. Se eu falo aguardente, aguardente não tem hífen. É água de tomar, H2O, ardente, porque arde, né? Que é aquela que a gente tem vários nomes, né? É água que passarinho não bebe, etc. Então, isso é uma única só palavra. Então essa palavra é formada por aglutinação. Como, por exemplo, um segundo exemplo, planalto. Planalto é tudo junto. Plano, alto. Juntou, ficou planalto. Embora é a junção de três outras palavras, em mais boa hora. E aí dá o embora, transformando numa única palavra. Agora a última, formada por derivação. Derivação é que vai derivar. Só que uma palavra pode ser, por exemplo, um substantivo, feliz. Eu posso ter, então, o prefixo falar infeliz, que já não é mais feliz, tem um outro significado, justamente o contrário. Então, ele teve o prefixo, e aí eu tive o radical, que é aquilo que não muda, que era feliz, e aí eu tive uma outra palavrinha diferente, que é o infeliz. Agora, eu posso ter ainda com os dois, o prefixo e mais o sufixo, que é justamente essa última. Se eu falo infelizmente, eu tenho o prefixo mais o sufixo, e o radical, que é feliz, não mudou. Tem outros exemplos, vamos ver também. Então, a derivação por prefixação, olha lá, pré é o que vem antes, né? Prézinho, cheque pré-datado, telefone pré-pago, pré é o que vem antes. Então, por exemplo, por prefixação, se eu falo direcionar, é o radical, a raiz. Eu posso falar redirecionar. Re é como se fosse dar ré, né? Esse prefixo. Eu vou fazer novamente, eu vou redirecionar. Só que talvez para um outro lugar, seria isso uma prefixação. Se eu falo, por exemplo, leal, radical.
aquilo que não muda, um substantivo. Se eu falo desleal, é um negativo, né? O des é um prefixo de negação, aquele que não é leal. Então, aí eu tenho a prefixação. Por sufixação, é o que vem depois. Se eu falo, por exemplo, dólar, que é um substantivo, eu posso formar outra palavra, doleiro. Flor é um substantivo, floricultura, florista, e assim por diante. Ou da derivação eu posso ter ambos, né? Com a prefixação e a sufixação. Por exemplo, um substantivo chocolate, eu posso falar achocolatado. Eu falo, por exemplo, botão. Desabotoar. Já muda o sentido, né? Esse último exemplo que eu dei, quando tem a prefixação e a sufixação numa nova palavra ao mesmo tempo, na língua portuguesa a gente chama de parassíntese. Derivação de parassíntese também, se eu falo a palavrinha velho. Envelhecer, eu já mudo, tem um outro significado também com prefixo e sufixo. E é isso. Espero que você tenha gostado.